E eu tenho certeza que se a minha mãe pegasse a limão aquele dia, ele ia se arrepender de ter nascido. E eu coloquei toda essa carência em cima do meu marido, gente. Dona Amélia aqui estava lá trabalhando, se esforçando, se matando. O bonitão estava o quê? Curtindo a vida. Foi uma decisão errada a gente ser tão imaturo e casar, não conhecer um ao outro. Uma mulher curada. Vou falar pra você, ninguém segura. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Me deixa saber, eu quero saber como é que vocês estão, meninas e meninos. Quais são os projetos para 2026? Eu tô muito empolgada, eu não sei. Eu tô sentindo uma alegria no meu coração. Sabe assim, quando você tá sentindo algo e você não sabe explicar o porquê? É como eu estou me sentindo esse ano. E muito feliz. Hoje é o 10º dia do desafio que eu compartilhei no vídeo anterior, da semana passada. E hoje é o 10º dia. Estamos firme e forte em algumas áreas, né? Outras, no meu caso, o exercício eu não estou conseguindo ir. Teve um dia que eu não fui porque a gente recebeu visita em casa. Aí outro dia eu cheguei muito tarde. E hoje eu também não consegui ir, porque eu cheguei, tive que dobrar roupa, e aí eu tinha que gravar esse vídeo pra colocar pra sexta-feira. Então, eu sei que amanhã eu não vou conseguir, porque amanhã tá um dia bem cheio. Gente, eu não sei. Aqui é muito corrida a vida. As pessoas às vezes acham assim, a gente não responde o celular, o WhatsApp, assim, o dia passa muito rápido. Você não, eu pelo menos, nossa, o meu dia, assim, é pouco para o tanto de coisa que eu tenho pra fazer. Mas enfim, hoje eu quero compartilhar com vocês como foi a minha conversão, como que eu conheci, como que eu comecei a frequentar uma instituição chamada igreja. E eu quero compartilhar isso com vocês porque eu acho importante vocês me conhecer, vocês conhecerem o que eu acredito, para ver se vocês se conectam, né? Então, eu acho importante isso, mas para não ficar um vídeo como os outros que eu fiquei só falando e tudo, eu vou fazer um skincare aqui com vocês, né? Ao mesmo tempo que eu vou estar falando, só que a prioridade é no que eu estou falando, né? Então, presta atenção no que eu estou falando e o skincare eu vou fazer só para que a gente possa interagir e não ficar um vídeo tão cansativo de só eu falando e vocês me assistindo, certo? E se você quiser, e se for uma inspiração para você, eu acho que você deveria, enquanto assiste esse vídeo, também pegar seus cremes, suas coisas e fazer o seu skincare, porque é isso que eu acho que os influencers têm que fazer, sabe? Trazer essa vontade, trazer isso para as pessoas, e é com o que você tem, né? Ou é o que você tem na sua casa. Se você não tem, ai, pega a água do arroz. Já usei muito água de arroz e é muito bom. Pó de café eu uso até hoje. Clara de ovo eu uso até hoje. Açúcar para você esfoliar, pó de café para você esfoliar. Então, assim, não tem desculpa, né? A gente tem que se cuidar de alguma maneira. A gente tem que procurar se cuidar. Também, eu não sou uma pessoa que tenho esse hábito de passar creme todo dia, de fazer o skincare certinho na semana. Eu coloco isso como meta. Eu falo, uma vez na semana eu quero fazer um skincare de forma mais profunda. Começar do banho, lavar o cabelo, colocar uma hidratação. Enquanto a hidratação tá agindo, fazer uma esfoliação no corpo. E aí depois enxaguar, depois sair, secar, passar um creme, fazer colocar um creme nos pés e colocar uma meia. Então, assim, eu tento fazer isso pelo menos uma vez na semana, não é toda semana que eu consigo, como eu digo a vocês, às vezes tem coisa da igreja, às vezes tem aniversários, tem festas, e aí não é sempre que a gente consegue, mas eu tento pelo menos uma vez na semana ter essa rotina de um spa day, de um cuidado a mais comigo. Não foi sempre assim. Logo quando nós chegamos nos Estados Unidos, que eu morei na Califórnia, eu não fazia nada, gente, absolutamente nada. A gente estava em fase de adaptação, eu estava estudando, então a gente não tinha dinheiro para fazer essas coisas. Então eu passei 2 anos lá, sem fazer a unha, sem cabeleireiro, sem nada dessas coisas, nada. Então, assim, tudo a gente tem que se adaptar, tudo a gente tem que fazer no tempo certo. E não era o tempo certo, nós tínhamos acabado de chegar aqui, então era uma adaptação e eu não poderia, né, me dar o luxo de fazer isso. Então, agora que eu posso, né, que a gente já tá aqui há mais tempo, eu consigo fazer, mas não é tudo que eu faço. O que eu faço
de esteticamente assim, né? Eu faço meus cílios, como vocês veem, olha. Eu fiz ele anteontem, olha, maravilhoso. E maquiagem eu não sei fazer. Faço botox, mas já tá vencido, olha, eu preciso reaplicar. Eu faço botox sim, mas eu só faço nessa região aqui, ó. Entre as sobrancelhas e na testa, só. Não faço aqui, não faço aqui, não. É só aqui mesmo que eu faço. 50 unidades é suficiente pra mim. E o que mais que eu faço? As minhas unhas do pé e da mão. A minha unha do pé encrava, porque uma vez no Brasil eu fui numa balada e uma mulher pisou com um salto agulha no meu dedo. Meu Deus do céu, que dor que foi aquele dia. A gente pagou muito caro pra entrar na balada. Era no Ilha Pochá, em Santos ali. E a gente pagou muito caro. E a primeira música que a gente levantou pra dançar era uma balada eletrônica. A menina pisou na minha unha, bem no cantinho da unha. A gente começou a sangrar, latejar, ficou quente. E aí a gente não conseguiu ficar, sangrou muito. E a gente foi embora. E tinha outros casais conosco. E a gente falou, não, vocês ficam, que não sei o quê. E eles não quiseram ficar. A gente foram embora com a gente. E aí ninguém curtiu nada esse dia. E essa unha caiu. E depois que ela nasceu, ela sempre encrava. Então, chega uma época assim que eu não consigo nem usar sapato. Na Califórnia, eu tirava isso em casa, gente. Eu machucava, via com a unha machucada, porque eu não sei fazer, né? Cada profissional, né, sabe o que faz. E a gente, às vezes, quer fazer o que a gente não sabe. E aí a gente acaba se prejudicando, né? E podendo pegar uma infecção, né? Ainda bem que Deus guarda a gente, né? Na nossa irresponsabilidade. Mas enfim, aí é isso, gente. Então, agora eu faço esse cílios, unha. E o resto eu tento me fazer em casa, né? Progressiva eu também fiz agora, mas já tinha alguns anos que eu não fazia. Pintar o cabelo eu não pinto, já faz muitos anos que eu não pinto. Começou a nascer uns fios brancos, né? Afinal, minha filha tá namorando, a mais velha. A mais nova tá, assim, uma moçona. Então, os fios brancos, realmente, meninas, vai começar a surgir mais rápido. Então, é isso aí. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui vou colocar essa mesmo, gente. Eu podia pegar uma tiara normal? Podia pegar uma tiara normal, mas eu não vou pegar uma tiara normal porque eu sou fofa. Olha, que bonitinho. Peraí, não, mas não é assim, né, gente? Peraí, vamos colocar direito isso aqui. Será que é isso? Aí, ó, que fofo. E aqui tá muito frio. Deixa eu só estampar minha orelha, né, porque a voz estava dentro da minha cabeça. Então, vamos lá. Eu separei aqui algumas coisas, vou colocar aqui, não vou mostrar pra vocês que eu vou usar, né, porque não é o intuito do vídeo. Mas eu vou começar tirando, eu tenho é tipo uma lâmina aqui, ó, que aí eu vou passar só pra tirar os pelinhos do rosto, né? Eu sou tenho bastante pelos, e aí atrapalha, né? Atrapalha a agir o produto, então eu vou começar tirando, não sei se vai fazer barulho aí, mas enfim. Então, vamos lá, meninas, eu vou começar contando pra vocês da minha infância. Praticamente, a minha infância, eu morei com a minha avó, a maior parte da minha infância. E a minha avó, ela é cristã. E ela sempre me levou para a igreja. Desde que eu morava com elas, todo domingo a gente ia para a igreja. Na quinta-feira tinha culto. Eu acho que a primeira igreja que eu comecei a ir com a minha avó era Avivamento Bíblico, se eu não me engano. Não, era Assembleia de Deus. Agora, eu não sei se era Ministério Belém, eu não sei que ministério era. Mas era Assembleia de Deus que a minha avó ia. E eu ia com ela. E conforme eu fui crescendo, eu comecei a dar aula na escolinha dominical para as crianças. E aí eu era aquela tia que levava as crianças lá na frente para cantar, entendeu? Então, essa era a minha infância. E quando eu fiz assim, mas, gente, criança, eu não tinha aquela. Hoje eu vejo alguns jovens, assim, muito maduros na fé, né? Que você até fica olhando e fala assim: meu Deus do céu. Pessoas devocionadas mesmo, que se dedicam à vida, que nem aquele missionário bem novinho aí que fez um sucesso aí também, um escândalo para alguns. Enfim, a gente vê isso. Eu vou ter que olhar, gente, aqui, porque eu tenho que ver o que eu tô fazendo, né? Não adianta eu só ficar olhando pra vocês e esquecer aqui. Depois eu arranco o resto da minha sobrancelha, que eu quase não tenho, né? Essa sobrancelha aqui,
Eu fiz no Brasil e fiz um retoque quando eu estava em Massachusetts. Lá tinha uma moça e aí eu fiz o retoque. Mas, e é isso. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu fui morar com a minha mãe. E quando eu fui morar com a minha mãe, aí eu já não ia mais pra igreja. E aí eu comecei a conhecer amizades, né? Não que eu não tinha amizades antes, mas era sítio, né? Eu morava em sítio, eu morava ali em Mariporã, Terra Preta, ali perto da Serra da Cantareira. Então, assim, é uma coisa que era praticamente todo mundo se conhecia. Então, é bem interior mesmo, gente. Pra vocês terem uma ideia, quando chovia, não tinha ônibus, eu tinha que ir a pé da escola pra casa. E era horas caminhando, passava em frente ao cemitério e tudo. E assim, a gente não tinha medo, tinha que ir, né? Porque não tinha asfalto, né? E até hoje não tem, gente. A gente sempre, quando tinha eleição, que falavam que ia colocar asfalto lá, nunca colocavam, nunca colocavam. Eu cresci assim, quando eu fui morar com a minha mãe, então eu fiz outros tipos de amizade, né? Cidade grande, as pessoas com a mente mais evoluída, né? E aí eu comecei a fazer coisas que bebia, gente, bebia assim, né? Não, nunca usei droga, gente. Isso eu posso dizer a vocês que eu nunca tive curiosidade de experimentar, nunca passou isso pela minha cabeça. Então, isso eu tinha. Mas os princípios que a minha avó ensinava fica, gente. A palavra diz que quando você ensina o caminho pro seu filho andar, ele jamais vai se esquecer. E isso é verdade, gente. Porque, assim, tinha coisas que, por exemplo, a droga, eu nunca, porque era uma coisa que tinha muito na igreja, falava, tinha palestra, tinha pessoas que ia dar testemunho, que foi liberto, mas contavam tudo que sofreu, e aquilo você vai ouvindo e você vai guardando, e você decide não passar isso na sua vida, né? Então, foi assim. E eu comecei a passear, curtir, sair com um namorado, né? Essas coisas que a gente faz na adolescência. E a igreja nem aí. E aí, com 18 anos, 18 não, ainda 17 anos, eu conheci meu marido, né? Eu trabalhava com meu padrasto na Feira da Madrugada, da 25 de março. E aí, depois, essa feira foi transferida para a região do Brás. E meu esposo, ele era tipo segurança de loja lá. E aí, eu o conheci. E a gente namorou pouco tempo, gente. A gente namorou bem pouco tempo e a gente já decidiu morar junto, né? Ele também descabeçado, eu descabeçada. A gente foi morar junto, mas assim, sem referência de um bom casamento. Porque a minha avó, ela sempre foi cristã, mas o meu avô não. Então era um casamento que era um jugo desigual. Minha avó sempre ia pra igreja e meu avô ia pra bar, ia beber. Meu avô costumava jogar jogos de aposta e tudo. Chegava às vezes bêbado em casa. Mas, assim, meu avô, eu acho que ele era a pessoa mais legal bêbada, sabe? Meu avô era muito gente boa quando ele bebia. Não tinha briga, assim, de violência, nunca vi nem a avó discutir com o vô, sabe? Eu não via isso. Porém, quando eu ia passar as férias na casa da minha mãe, e eu fui morar algumas vezes nesse meio tempo da minha infância, algumas vezes minha mãe levava eu pra casa dela, e aí eu convivia com ela um pouco, com meu padrasto, e era muita briga. Eles brigavam muito, né? Eles já brigavam muito de discutir, de falar palavrão, violência física. Então, era o que eu tinha, assim, de casamento. E tinha o meu tio Jurandir, né? Tinha não, tem, gente. Que meu tio também, ele é muito calmo. Eu também nunca vi ele e a esposa dele discutir, sabe? Eles sempre foram, assim, muito respeitosos um com o outro. Mas, fora isso, né, a gente via por fora, não assim. Eu falo ter um exemplo, assim, como a Sara e a Júlia tem um exemplo meu e do esposo, porque elas convivem com a gente, né, 24 horas do dia. Então, eu acho que é um exemplo que a gente pode dizer que é um exemplo aquele que você vive, né? E aquele tipo assim, a gente tem o mesmo pensamento, a gente tem a mesma opinião, assim, em relação
A fé, por exemplo, né? Não é aquela coisa que nem era minha avó e meu avô, que a minha avó buscava o Senhor e meu avô não, sabe? E às vezes tinha batalhas que a minha avó tinha que enfrentar sozinha, porque meu avô, o foco dele era outro. Diferente eu e meu marido, que a gente tem também, pelo menos, ter o mesmo foco, assim, em relação às meninas, em relação à igreja, à fé, essas coisas, né? Então, eu acho que um exemplo é isso, é você estar ali 24 horas convivendo com pessoas que estão no mesmo propósito, sabe? E eu não tinha isso, nem meu marido, gente. Se a minha infância foi difícil, a do meu marido foi pior, porque ele morava no Nordeste, onde faltava água, entendeu? Trabalho também era difícil. O pai dele também bebia, e a mãe dele também não era da igreja na época, então era assim, muito difícil, ele apanhava muito também. Então, assim, também não tinha nenhum exemplo de bom casamento. E assim a gente foi morar junto, gente. Dois irresponsáveis de 18 anos. Eu não vou dizer irresponsável, porque eu fico olhando a minha filha hoje de 18 anos, eu falo, gente, com essa idade eu já fui morar com meu marido. Eu já tinha minhas responsabilidades de trabalhar, de ajudar no aluguel. E hoje eu olho pra ela e falo, gente, meu Deus do céu, que geração é essa, né, meninas? Que geração é essa? E aí a gente pegou e foi morar junto. Gente, e foi assim, foi uma burrada mesmo, porque, cara, eu sofri muito. Eu sofri muito. Meu marido era muito mulherengo, mentiroso. Nossa, gente, eu sofri demais. E eu, assim, eu fui contra a vontade da minha mãe. Minha mãe não queria que eu fosse morar com ele. Primeiro, que a gente era muito jovem. Segundo, que eu nem o conhecia direito, né? E assim, e a minha mãe já tinha pegado mentira dele. Gente, uma vez o alemão, minha mãe foi num. Eu tinha feito uma janta esperando ele para jantar em casa. Olha só o que que aconteceu. Vocês não vão acreditar. Fiz essa janta esperando ele para jantar comigo. E a minha mãe foi para um barzinho, porque minha mãe sempre gostou de ir para barzinho, dançar, beber. E aí a minha mãe foi para um barzinho, quem ela encontra lá? Um barzinho não, um forró, que tinha lá perto de casa, né? Um risca-faca. E aí quem ela encontra lá, quem ela vê passando? Alemão. E a minha mãe foi atrás dele, gente, minha mãe foi atrás dele. E eu tenho certeza que se a minha mãe pegasse alemão aquele dia, ele ia se arrepender de ter nascido. E ele se escondeu, gente, num assoalho de uma Kombi, e os amigos ajudaram ele se camuflar dentro da Kombi, no escuro. E a minha mãe ficou perguntando pros caras, onde tá alemão, né, o apelido dele. E eles, não sei, o alemão não tá aqui, que não sei o que. A mãe, eu vi ele, cadê? Eu disse, não, acho que a senhora se confundiu. Pois é, e eu em casa esperando o bendito. Então, assim, eu acho que por conta de várias dessas coisas, sabe? A minha mãe não queria que a gente fosse morar junto. E por ela não querer, então, assim, muito tempo que nós estávamos juntos, elas não frequentavam a minha casa, nem ela, nem minha irmã. Então, assim, era só eu e ele. E eu tinha, o meu primeiro relacionamento foi, assim, foi uma decepção, gente, foi uma decepção. Meu primeiro relacionamento firme com alguém era um cara mais velho que eu tinha acho, 15 anos e ele tinha 29. Ele tinha sido separado, ele era separado, ele tinha um filho. E eu conheci o filho dele, conheci a ex-esposa, conheci a mãe, conheci o irmão. Pra mim era normal, tudo bem, tinha sido casado, mas ele foi até a minha casa, pediu pra minha mãe, pra gente namorar, né, porque eu era muito nova. Minha mãe permitiu. Gente, depois de 8 meses que nós estávamos juntos, uma pessoa ligou e falou com a minha mãe, eu tava na academia. E aí essa pessoa ligou e essa pessoa disse que era a esposa desse cara. A minha mãe falou assim, impossível, como assim esposa? Ele é namorado da minha filha, já fazem meses e tudo. Aí a pessoa, não, ele tá acostumado a arrumar essas, eu vou falar um palavrão aqui porque foi o que ela usou, né? Tipo, essas diversão por fora, não vou falar o palavrão em si. Ele tá acostumado, gente, eu não sei que mulher se sujeita a isso, sabe? Mas a sua filha já passou dos limites, essa pessoa falou pra minha mãe. Então, assim, eu estava destruída, eu fiquei destruída.
porque eu não acreditei naquilo que aquele cara me enganou. Então, eu tava assim, emocionalmente muito destruída. E como eu falei em outro vídeo, também sofri abuso, né, na infância. E então, eu levei tudo isso pro casamento, quando eu fui morar com meu marido, entendeu? Então, eu tava assim, carente. E eu coloquei toda essa carência em cima do meu marido, gente. Sim, eu coloquei. Eu virei uma pessoa absurdamente dependente emocional do meu marido. E eu era possessa de ciúmes, né? Porque a pessoa, ela tem medo de perder aquilo que ela acha que é mais valoroso na vida dela. E no meu caso era ele. E aí eu fazia de tudo pra agradar ele. De tudo, gente. Eu pegava receita pra fazer comida, que não sei o que. Se ele não elogiasse aquilo, já me entristecia. Sabe aquilo que a sua vida gira em torno da dele, você não tem vida, você não tem amigas, sabe? Pra vocês terem uma ideia, no chá de bebê da minha filha, eu não tinha uma amiga pra ir, sabe? Minha mãe na época ainda não frequentava a nossa casa, ela também não foi, mas eu mandei convite. E aí eu sei que só foi os amigos dele pro chá de bebê da Sara, sabe? Só amigos dele, não foi, eu não tinha amizade, eu era totalmente dependente emocional, eu não dirigia, sabe? Ele saía com os primos pra festas, eu ficava em casa chorando, sabe? No outro dia ele voltava e a gente ia vivendo como se nada aconteceu. E assim era eu, gente. E eu comecei a ir pra igreja com a minha sogra, que a minha sogra nesse meio tempo se converteu e tudo. E aí eu comecei a ir na igreja com a minha sogra. E aí eu ia na igreja só pra pedir pra mudar meu marido. Era a única coisa que eu pedia pra Deus. Muda meu marido, muda meu marido. Que eu queria ele diferente, eu queria uma pessoa que não mentisse, que não saísse. E essa era a minha oração. E não resolvia, né, gente? Não resolvia. E eu desisti de ir pra igreja. Depois de algum tempo, a gente começou a ir para um centro espírita, né, de Allan Kardec, lá na Federação Espírita de São Paulo. Eu e ele começamos a ir. E aí nós sentíamos muito bem, sentíamos muita paz, mas não mudava o nosso caráter, não tinha uma renovação da mente, não mudava nada. Nós íamos, sentíamos bem naquele lugar, mas não transformava, não me transformava, não transformava ele. Nós continuávamos a brigarmos, a gente brigava, eu era muito ciumenta, eu achava que eu controlava ele em tudo, mesmo que ele saísse com os amigos, ele chegava, eu cheirava a roupa, olhava a carteira e tudo, e ele falava assim, não, a gente só foi ali, tomou uma cerveja e tudo. E eu acreditava, porque eu via o celular, eu sabia onde ele tava, sabe, o bar que ele tava e tudo, então eu ia atrás de tudo. Gente, eu ficava até quando ele tava com os primos dele, eu ficava de olho na conversa, sabe assim, quando você fica tentando prestar atenção na conversa pra pegar mentira? E eu sempre pegava mentira, na realidade. E sempre eu ia questionar ele, sempre falava alguma coisa que me convencia do contrário, sabe? Então, a dependência emocional, gente, é muito triste. Nossa, é muito triste mesmo. Então, esse controle, esse falso controle que eu tinha, né, me dava segurança de que ele sempre estaria do meu lado e tudo. Até que nós tivemos que mudar de São Paulo, né? Nós trabalhávamos e tava difícil as coisas, e aí foi na época que nós fomos para Paraíba. Sara tinha 5 anos, quase 5 anos. A Sara nasceu dia 1º de maio e nós fomos em dezembro. Então, Sara ia fazer 5 anos em maio. E nós fomos para Paraíba. E lá eu tava pensando assim, nossa, se em São Paulo eu já sofro, que ele não era de São Paulo, ele é da Paraíba. Eu falei, imagina quando ele estiver lá com os familiares dele e tudo. Mas nós fomos. Gente, eu tinha uma folha que eu fiz os 10 mandamentos, assim, que ele tinha que seguir, que eu fiz as regras, que se ele quebrasse, eu ia voltar para São Paulo. Eu queria achar muito isso, eu não sei se eu joguei fora, eu não sei se ficou guardado, mas eu fiz isso, li para ele, falei, eu só vou nessas condições, ele aceitou. E nós fomos para Paraíba de carro, 2 cachorros e a Sara. E a gente comprou comércio lá, como eu falei no outro vídeo. E nesse comércio a gente, né, no começo foi difícil, era só nós dois que trabalhávamos, mas começou a melhorar o movimento. E aí nós tivemos que contratar pessoas. E
nesses comércios, né, sempre é mais vantajoso você colocar mulheres, né, para trabalhar, né? Porque a mulher é mais organizada, né, para atender o cliente também. Então, a gente começou a colocar mulher e eu contratei uma moça muito bonita. E aí, como tava começando a dar muito movimento, nós decidimos que a gente íamos se dividir. Ele ia ficar com uma funcionária de manhã, das 6 às 2, e eu com outra funcionária das 2 às 10, sabe? Porque a gente tinha aquele pensamento que os olhos do dono engorda o rebanho. Então, isso que nós fizemos. Só que a menina, ela tinha 15 anos, gente, ela era muito bonita. E aí, um dia, uma outra funcionária foi em casa e ela pegou e falou assim pra mim, a outra funcionária que trabalhava na parte da tarde comigo. Ela foi em casa e aí ela falou que essa pessoa, né, essa outra menina que trabalhava com meu esposo, estava reclamando pra ela que ele estava convidando ela pra sair fora do estabelecimento ali. E ela pegou e falou que não aguentava mais essa situação. E aí essa menina me contou. Na época eu estava com a Júlia com meses, a Júlia tinha 3 meses, e eu tinha colocado uma pessoa para olhar elas em casa, porque como era mês de junho, era o mês de maior movimento, né? Como eu falei, Campina Grande é o maior São João do mundo. Então, eu coloquei uma pessoa para tomar de conta delas em casa. Fazia alguns dias, eu nem conhecia muito bem a pessoa, mas foi indicação de uma outra funcionária que trabalhou conosco. E aí, eu sei que essa pessoa começou a cuidar das meninas, né? Então, eu já não levava as meninas mais para lanchonete, porque antes disso eu levava. E essa funcionária chegou e me falou assim, eu te admiro muito, eu sei que você é trabalhadora, eu vi você trabalhando com barrigão e tudo, não acho certo o que o alemão tá fazendo com você, por isso que eu tô te falando, mas não fala nada que eu te contei, eu gosto muito de vocês dois, e vocês são uma família linda. Só que, gente, eu não consegui. Ela falou isso pra mim não falar nada, pra mim só ficar de olho, mas quando ele chegou, gente, não prestou, não prestou. Eu quebrei o pau, a gente começou a brigar, falar palavrão, xingar um ou outro. No nosso casamento, teve, sim, momentos de muita fúria, da gente quebrar móveis dentro de casa, antes da Sara nascer. Depois que a Sara nasceu, era só discussão verbal, mas não tinha, tipo, quebrar móveis, essas coisas. Mas antes da Sara, nós tivemos brigas muito feias. E aí, eu sei que a gente discutiu a noite toda, no outro dia, eu tinha falado pra ele assim, tá bom, ele falou que era mentira dela, que ela tava tentando destruir o nosso casamento. E eu falei assim, tá bom, já que é mentira dela, quando ela voltar no dia seguinte, que esse dia da discussão era a folga dela. Mas quando ela voltasse no outro dia, eu ia colocar os dois frente a frente e eu ia ver quem tava mentindo. Eu falei pra ele. E ele falou, tá bom, você vai ver que é mentira, eu vou falar na cara dela que é mentira. E aí foi. Aí, eu sei que ele pegou. A gente foi trabalhar no outro dia, discutimos a noite toda, eu chorado. E ele colocou a culpa em mim, ele falou assim, você tá destruindo o nosso casamento, porque agora quem não quer saber mais nada de você sou eu. Ele inverteu a situação, ele sempre fazia isso. Ele inverteu a situação, sabe? Como se eu fosse culpada, que eu tava desconfiando dele, que ele jamais faria isso comigo. E aí eu peguei, e mesmo assim, no outro dia, né, fiquei com peso na consciência, porque lembra que eu era dependente emocional muito. E aí eu fiquei com esse peso na consciência de que eu tinha feito uma difamação nele e tudo. E passou pela minha cabeça que a menina realmente queria destruir nosso casamento. E no outro dia a gente foi trabalhar só nós dois de manhã. A menina era folga dela. E aí eu não aguentei. Eu fui lá no primo dele, que também tem estabelecimento lá perto do nosso. E aí eu tinha pedido pro primo dele comprar uma passagem pra mim voltar pra São Paulo com as crianças. Porque nós estávamos com muita dívida e eu não tinha cartão de crédito para comprar passagem, gente. Eu tava com muita dívida, porque a gente tinha acabado de reformar a lanchonete, por isso que o movimento melhorou, né? Porque a gente tava investindo todo o nosso dinheiro lá. E aí ele mandou uma mensagem no meu celular falando para mim retornar na lanchonete, porque senão ele ia deixar sozinho, que ele queria ir ao banheiro. E aí eu voltei, né? Enxuguei as lágrimas, porque eu tava contando pro primo dele já chorando. E aí eu voltei, ele saiu da lanchonete, em vez dele ir pro banheiro, ele saiu sentido rua.
E aí eu liguei pra mulher que tava em casa com as crianças e eu perguntei se ele tinha ido lá. Ela falou assim, ele veio aqui, pegou umas coisas, colocou na mochila e saiu. E Sara perguntou pra ele onde ele ia e ele não falou nada, simplesmente ele saiu. Gente, eu vim saber do alemão depois de 3 dias. O alemão foi pra São Paulo, me deixou sozinha com a Sara, que tinha 5 anos. Júlia tinha 3 meses. A lanchonete abria de 6 da manhã às 10 da noite. Eu não dirigia, lembra que eu não dirigia? Então, assim, e nós tínhamos que fazer compra todos os dias pra lanchonete, porque nós fazíamos suco da fruta na hora. Então, precisava de fruta fresca, tapioca fresca, porque nós vendíamos muita tapioca recheada. Gente, imagine eu ter que ir na feira comprar coisa, vir pra lanchonete, trabalhar, porque lembra que nós dois éramos parte da equipe da lanchonete, e o maior movimento que seria em junho, que era o mês de São João. Você imagina, meninas, vocês imaginam, se eu não sou uma Amélia de verdade, que não desiste jamais. Eu não desisti, eu não fechei a lanchonete um dia. Eu levantava 5 horas da manhã, ia pra feira, comprava as coisas, pegava mototáxi, pegava táxi, ia pra lanchonete, trabalhava até 10, 11 horas da noite e voltava. Ainda bem que Deus colocou essa menina pra tomar conta das minhas filhas. Porque senão, eu não sei o que seria de mim, sabe? Eu não sei o que seria de mim mesmo. E eu segurei as pontas. E tendo que trabalhar com a menina todos os dias, né? E eu conversei com ela, e eu falei pra ela por que ela não me contou, né? Que ele tava fazendo isso. E ela disse que ficou com medo de perder o trabalho, por isso que ela não me contou. Só que, meninas, lá tinha câmera. E aí eu comecei, em vez de sair do trabalho e ir descansar, o que que eu ia fazer como uma boa ciumenta? Eu ia olhar as câmeras que tinha na lanchonete interna pra ver o comportamento dos dois. Porque se tem uma coisa que mulher gosta é de se machucar, né? E eu olhava, meninas, eu chegava em casa, eu ficava olhando aquelas câmeras. E aquilo me dava uma ira, um ódio. Eu alimentava isso todos os dias. Ia trabalhar no outro dia. Cara, eu olhava para aquela menina, nossa, eu tinha vontade de fazer coisas terríveis que eu não vou falar aqui, porque é capaz de eles bloquear o vídeo. E eu ia trabalhar com ela todos os dias, eu não podia dispensar ela, porque ela estava em período de experiência, aqueles 3 meses, e se eu quebrasse o contrato, eu ia ter que pagar uma multa, e eu não tinha dinheiro, porque até o dinheiro do aluguel, o que meu marido fez? Levou com ele para São Paulo. Enquanto a dona Amélia aqui estava lá trabalhando, se esforçando, se matando, o bonitão estava o quê? Curtindo a vida. E assim foi, 13 dias ele ficou fora. E teve um dia que deu bastante movimento na lanchonete, e aí eu estava com um dinheiro, e eu não podia deixar o dinheiro lá, porque já tinham tido um furto lá. Uma vez a gente viajou e roubaram o dinheiro. Então, eu fiquei pensando, e agora, o que que eu vou fazer? Também não confiava em táxi, essas coisas. E aí, eu lembrei do rapaz que fez a fachada. Lembra? Eu falei dele no primeiro vídeo, que ele era muito importante na nossa história. Ele fez a fachada da nossa lanchonete. E aí, eu lembrei dele. E eu liguei pra ele e perguntei se ele podia. Contei o que estava acontecendo, porque ele não sabia. E ele falou assim, por que você não me falou antes? Eu poderia te ajudar. Ir na feira, comprar as coisas pra você, né? Que ele tinha carro, dirigir e tudo. E aí, depois que... Aí ele falou assim, não, espera aí que eu vou levar você pra casa. E aí ele foi lá, conversou comigo, orou, falou que ia arrumar uma pessoa pra me ajudar lá, pra mim poder ir pra igreja, que Deus tinha um plano na minha vida, que ele sabia. Enfim, e ele... E aquele momento, né, gente, eu tava muito, assim, perdida mesmo, sem saber o que fazer da minha vida. E aí eu fui na igreja, eu levei as meninas, e eu lembro que eu voltei da igreja, sentei na frente do computador e continuei assistindo as câmeras, né? Continuei fazendo o que eu estava fazendo todos os dias. E aquilo, como eu falei, tava gerando um ódio no meu coração. E aí, Sara chegou perto de mim, Sara com 5 anos, gente, olha só. Sara olhou pra mim e viu e falou assim, mãe, o que você tá fazendo? Eu falei, tô olhando o seu pai, aí comecei a falar, né, aquele safado, que não sei o quê. Aí ela falou, até quando você vai ficar assistindo isso? Aí eu falei pra ela, gente, até seu pai voltar e eu acabar com a vida dele. Eu não vou também falar o que eu falei pra ela exatamente, mas foi muito forte, porque pode dar problema aqui.
Mas eu falei para ela que eu ia acabar com a vida dele, que eu odiava ele, que ele era o pior homem da face da terra. E aí ela falou assim: mãe, você acredita em Deus? Eu falei: sim, acredito, Sara. Eu falei: eu ia pra igreja com a sua avó quando eu era pequena, eu acredito em Deus. E você acredita que ele é grande? Eu falei: sim, eu acredito que ele é grande. Aí ela falou assim: então por que você não pede para Deus mudar o coração do pai? Ela falou: porque lá na salinha a tia falou que Deus mudou o coração, que Deus pode mudar o coração do homem. Por que você não pede isso para ele? Ali, sabe assim, quando seus olhos abrem, quando as escamas caem, foi isso que eu senti, sabe? Gente, o que eu tava fazendo na minha vida, sabe? Eu fui pro quarto e eu só chorava. Eu só chorava, sabe? Eu só chorava porque, cara, como eu tinha uma família, eu queria ter uma família. Por isso que eu fui morar com meu marido, eu queria ter uma família. E eu tinha aquela família, sabe? Não era perfeita, mas era a minha família. E aí, quando Sara falou isso pra mim, eu comecei: sim, Deus é grande, Deus pode mudar o coração do meu marido. Gente, eu baixei do lado da lateral, assim, da cama, sabe? Me ajoelhei e eu não sabia, não conseguia orar. Eu só chorava, 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 um choro da alma. Sabe aquele choro que vem de dentro, que dói aqui, eu não sei. Olha, gente, eu comecei a chorar e eu falei assim: Deus, meu Deus do céu, meu Deus, ajuda, me ajuda a me mudar. Olha só, gente. Quando eu vi isso, me ajuda, eu pedi isso a Deus: me muda, Senhor, eu preciso mudar, sabe? Eu preciso restaurar minha família, se for da sua vontade, se o Senhor estiver comigo. E aí eu lembro que veio assim, começou a vir versículos da Bíblia, que quando eu, na minha infância, e estava com as crianças, a gente tinha costume de falar um versículo e fazer as crianças decorar esse versículo, sabe? Para entrar na memória delas. E aí veio assim o versículo: perdoai e serei perdoada. Com a mesma medida que você julga, você será julgada. E eu fiquei assim: Senhor, eu perdoo. Eu perdoo porque eu também não sou perfeita. E ali eu falei: Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu aceito esse desafio de restaurar minha família. E aí eu comecei a orar diferente. E nisso, gente, eu estava ali e veio flechas na minha cabeça de pessoas da minha família. Sabe assim, minha mãe, minha irmã, tios, sabe? E todos divorciados, todos em segundo casamento, sabe? Assim, não tinha. Minha família não tinha, assim, muitos casamentos sólidos. E o casamento da minha avó era sólido porque praticamente, ela confiava ali no Senhor e estava sempre em oração e era muito temente ao Senhor, sabe? Mas os outros, todos desistiram, sabe? Todos desistiam, ia para o segundo casamento e tudo. Então, aquilo era como se, assim, eu falava: Senhor, não, isso tem que acabar na minha família. Isso tem que acabar na minha família, sabe? Essa maldição de separação. E ali eu orei ao Senhor, pedi força, falei que eu perdoaria, né? E assim foi, gente. Depois de 13 dias, eu comecei a ir pra igreja, né? Conversei com os pastores, me aconselhei. E aí aceitei Jesus na minha vida primeiro, né? Pedi a minha mudança, eu pedi para Deus me mudar e que Deus mudasse o coração do meu marido, né? Mas a primeira oração era que eu mudasse, porque eu sabia que eu precisava de mudança. Ali, quando ela falou daquilo, era como se eu não reconhecesse Deus mesmo como grande, sabe? Então tinha tirado o foco de Deus e tinha colocado um altar de adoração pro meu marido. Entendeu? Eu tava idolatrando ele. Então ali a culpa era minha. Eu tinha feito isso. Eu tinha dado esse lugar especial, esse lugar de prioridade dele na minha vida. Então eu precisava recolocar as coisas, reorganizar as coisas na minha vida para que tudo fosse alinhado. E assim eu fiz. E depois de 13 dias, né, meu marido voltou. E aí eu abri a porta, ele chegou de madrugada, eu abri a porta, ele deitou no sofá, eu fui pro quarto sem dar uma palavra. E esse Átila, né, nosso amigo lá do toldo, da fachada, orando por nós, sabe? Ele orou muito por nós, orou pelo alemão,
E aí, quando o alemão voltou, ele encontrou o alemão. E aí, ele pegou e levou o alemão pra igreja. O alemão não foi trabalhar enquanto a menina estava lá, né? Pra evitar. E aí, o alemão foi pra igreja. Aceitou Jesus também, sabe? Se arrependeu. Porque ele disse que na mente dele, ele ia voltar de São Paulo. Ele ia vender, a gente ia vender as coisas que a gente tinha. E ele ia me separar de mim, ia voltar pra São Paulo, entendeu? Eu também provavelmente ia voltar, porque eu não tinha família lá na Paraíba. E aí, meninas, eu sei que a gente, quando ele voltou da igreja, do culto, ele conversou comigo, falou que se arrependeu de tudo que ele fez, pediu perdão de ter deixado eu e as meninas sozinha, né? Como eu já tinha falado pro Senhor que eu ia perdoar, né? Eu perdoei e tudo. E aí nós fomos pra igreja junto, aí o pastor chamou nós dois, e aí o pastor disse pra nós que a gente era bom confessar, né, tudo que a gente tinha, porque, né, pra fechar as feridas. E aí, meninas, eu sabia que eu tinha que perdoar, mas eu não sabia que era tanta coisa. Sabe aquilo que você acha que você tem o controle, que você domina? Não, nós não temos o controle de nada. Nós não temos o controle da vida de ninguém. Se a pessoa quiser nos trair, ela trai. Então, assim, se você sofre com isso, para de sofrer, porque você só tá se prejudicando, né? E era o que aconteceu comigo. Enfim, a gente ali orou, a gente se perdoou e a gente decidiu recomeçar. Nós fomos pra casa, tivemos relação sexual, né? Depois desses dias todos. E algo nos incomodou. Sabe assim, quando algo incomoda, quando não foi bom, mesmo depois de tanto tempo sem se tocar, não foi bom. E nós estávamos tendo um seminário na igreja de chamado Relacionamento e Santidade. E esse casal, eles ministravam sobre a santidade, sobre você conhecer uma pessoa, casar e esperar até o casamento, dar o primeiro beijo no altar, essas coisas. E tinha muitos casais na igreja, jovens, inclusive outros que já tinham relação, e decidiram viver isso. E eu e Alemão, depois que a gente teve relação, a gente foi no seminário e nós decidimos a viver isso, para que Deus fizesse nova todas as coisas de uma maneira assim sobrenatural, né? Porque, gente, eu não posso explicar para vocês, porque é uma coisa inexplicável. Mas nós já estávamos juntos há 10 anos, né? Então, morávamos juntos, não éramos casados. Então, o que nós decidimos? Não vamos se tocar, não vamos se beijar, não vamos se ver nu, até a gente se batizar, né? Que nós não éramos batizados, vamos se batizar e vamos casar. E aí, sim, nós vamos se tocar. E foi assim que aconteceu, gente. Foram dias. Alemão deixou o bigode dele crescer, porque eu não gosto de homem com barba, com bigode. E aí, ele deixou o bigode dele crescer e nós dentro de casa, sem se tocar, sem se ver nu. E foi difícil, né? Mas assim, depois nós se batizamos, depois nós casamos com a bênção do pastor, a gente fez um churrasquinho em casa. E aí, a gente foi pra lua de mel, o Átila e a Camila, né? Ficaram com as meninas. E nós fomos viver esse momento que a gente podia ter vivido lá atrás, porque a gente colhe das nossas decisões erradas, né? Foi uma decisão errada a gente ser tão imaturo e casar, não conhecer um ao outro, mas Deus restaurou. Gente, eu falo pra vocês, né? A gente foi como a primeira vez, sabe? Ele fala que foi como a primeira vez. Deus fez nova todas as coisas. E assim, nós se convertemos, gente. Foi assim que a gente encontrou o Senhor, né? Foi assim que a gente começou a frequentar a igreja, que a gente abrimos célula. E estamos até hoje, com a graça de Deus, todos os dias batalhando. Não somos o casal perfeito, temos sim discussões, mas hoje há um respeito, sabe? Não tem mais aquelas palavras feias, aquela violência que tinha toda, sabe? E a gente entende que casamento, você decide, né? Tô esfolhando minhas mãos, por isso que tá assim, né? Esse é maravilhoso, né, gente?
muito bom. E aí, nós somos assim, né? Estamos batalhando todos os dias aí pra se tornar cada vez melhores. E mudou muito, gente, meu marido mudou muito, sabe? Aquele homem que vivia escondendo o celular, que vivia trocando a senha do celular quando eu descobria, não existe mais, sabe? Deus trocou o coração do meu marido. Hoje ele tem olhos só pra mim, sabe? Deus trocou o meu coração também. Deus me fez colocar o Senhor como prioridade na minha vida, né? Porque hoje eu confio no Senhor. Eu sei que os olhos do Senhor estão em todo canto. Então, se meu marido tem que temer alguém, que ele tema o Senhor e não a mim, porque eu nada posso fazer. Então, foi assim que eu curei a minha dependência emocional, porque eu comecei a ir para cultos de mulheres, a entender a minha identidade, a me descobrir, né, como pessoa, sabe? A curar esses traumas que eu tive anterior com esse primeiro namorado, com o abuso, enfim. Eu fui curando cada coisinha da minha vida e continuo curando aquilo que precisa ser curado, porque a obra continua até o Senhor voltar. E é isso, meninas, que eu queria compartilhar com vocês. O creme que eu passei agora, eu vou dormir com ele, né? Vou só lavar minhas mãos aqui, ó, porque eu esfoliei, tá vendo? Olha, com esse da Mary Kay. E passei um hidratante de lábio também. E aí eu vou lavar minhas mãos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Juntos nós temos 22 anos e esperamos continuarmos, né, essa busca por mudança todos os dias. E nossa família, graças a Deus, né, eu posso olhar assim e ser grata todos os dias por nós estarmos juntos, né, como eu falei, depois daquele acidente que eu tive, eu sou muito grata, eu vivo muito mais feliz, eu vivo muito mais assim, sabe, adaptável, que nem eu falei pra vocês que a gente se adaptou na realidade da Califórnia, fomos para Massachusetts, se adaptamos na realidade de Massachusetts, do frio, e aí viemos pra cá e se adaptamos aqui, porque eu acredito, gente, que uma mulher curada, cara, não é a atmosfera de fora que vai influenciar a sua atmosfera de dentro, porque você é curada, você é feliz independente de onde você esteja, o que esteja acontecendo, você tem essa gratidão completa, sabe? Você não é aquela pessoa que sempre tem aquele vazio, porque eu já tive esse vazio, eu sei o que é carregar um vazio. E tentei preencher com várias coisas, né? Com compras, homens, e não preenche. Então, uma mulher curada, gente, uma mulher curada, falar pra você, ninguém segura, sabe? E é isso que eu desejo, eu queria que todas as mulheres provassem da liberdade de você se amar, de você se sentir amada, independente se você tem alguém na sua vida ou não, sabe? É você saber que o amor de Deus te preenche de tal maneira que o que vem depois disso só te agrega, sabe? Não é aquilo que te sustenta, né? Que te move. Se você não tiver aquilo, você não vai mover. Você vai ficar ali paralisada, estacada, sabe? E você perde a oportunidade de conhecer pessoas, amigas que nem eu não tinha, de dirigir, que eu não dirigia. E você vai se libertando passo a passo de cada coisa, né? Então, é isso aí, mulher. Se você precisa se sentir assim, amada por Deus, ele pode sim derramar esse amor. E, nossa, ficou bem vermelho, gente, porque eu passei um aqui que ele é tipo... Ai, eu esqueci o nome agora, depois eu falo pra vocês. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês gostem. Olha, tá esfoliando tudo aqui agora. E até o próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus, que Deus abençoe. E que vocês corram atrás dessa liberdade emocional de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.